Boa noite a todos. Pois é, aqui estamos, hein? Quem diria que um dia chegaríamos até aqui? Parecia que ia demorar uma eternidade. Aquela turma de primeiro ano, mais conhecida como V3, eu não diria que isso era algo tão bom assim no início. Afinal, para quem se lembra, tudo que acontecia, a culpa era da V3. Porque a V3 isso, a V3 aquilo. E a escola entrou em greve por quê? A V3, é claro. Pois é, a gente sofria. Mas não vou pensando que a gente não fazia por onde alguma dessas pequenas repressões. Claro que sim, afinal a gente tinha o Moita como nosso representante mor, que até hoje é uma lenda nessa escola. Aliás, mor, essa palavra me lembra alguma coisa, não? Ah, sim, claro. Mas isso são cenas dos próximos capítulos. Todo mundo apreensivo, inibido. Confesso que entrar naquela sala no primeiro dia de aula foi um pouco estranho. Muitos rostos diferentes, todo mundo comportadíssimo, até porque éramos calouros. E como todo bom e obediente calouro, tínhamos que ficar sentadinhos e bem comportados esperando o professor chegar na sala e ouvir a zoação dos veteranos calados, porque calouro nunca tem direito. Começo de ano, pessoas novas, tudo novo. Todo mundo de tudo quanto é canto do estado, lugares que eu nunca tinha ouvido falar. Novo Brasil, onde fica isso? Novas experiências. Não deu em outra. Uma semana depois, todo mundo já estava conversando com todo mundo. Aí já viu, né? Virou V3. Melhor, virou bagunça. Todo conselho de classe era a mesma coisa. Como turma exemplo, a nossa era um ótimo exemplo a não se seguir. Mas não era só assim também, né? Apesar das traquinagens, a gente dava conta do recado, de certa forma. Tudo ia bem até que depois de algumas reuniões, a escola entrou em greve. Enquanto uns agradeciam o tempo para descansar e colocar as coisas em ordem, outros choravam porque teriam de sair da escola caso a greve se prolongasse. Enfim, depois de 3 longos meses de recesso total, alguns de nossos amigos deixaram a escola e a V3 ficou menor, mas não menos unida. A greve desregulou tudo, nosso calendário nunca mais seria o mesmo. O tempo que já era escasso para o cumprimento das obrigações só ia diminuir mais e tornar as coisas mais cansativas e desgastantes. O tão esperado segundo ano enfim chegou. Se todos falavam que o segundo ano do Cefedes era o mais difícil, imagine como inacabáveis sábados letivos para cumprir os 200 dias necessários. Até que no decorrer do ano passado, apesar dos contras, nossa turma passou por muitas coisas que ajudaram para que o segundo ano fosse talvez o mais unido e inesquecível desses 3 que passamos juntos. Apesar das despedidas e algumas competições, agora sim chegamos onde eu queria. Vagabundo mor. Isso deu o que falar, tá? Até os professores entraram na dança. Pacheco lembra, né, Pacheco? Primeiro lugarzão geral, hein? E em segundo ficou o Vitinho, que não tá mais com a gente. A disputa foi acirrada quando se tratava do perdedor, né? Até porque vagabundar não era nenhum sacrifício. Aquela foi a época de mais brincadeiras inúteis e bestas em uma sala que eu que eu já pude presenciar na minha vida. E das mais variadas formas possíveis também. Era mochila, matemática, vagabundo mor, vixe, inúmeras formas de diversão. Era uma criatividade incrível e fazia com que o tempo passasse mais despercebido. Mas deixemos essa parte de lado, que é meio comprometedora. Acho que uma coisa que fez o nosso segundo ano mais unido e divertido foi o teatro. Ah, o teatro. Foram momentos de pura descontração, desde o início até o final. Foi de muita aprendizagem, afinal, foi pouco tempo para os ensaios, para os preparativos. Haja espírito para saber lidar com tudo e ficar equilibrado. Já que estamos falando de coisas boas, não tem como não falar de Porto. Meu Deus. Quanta polêmica essa viagem causou. Depois de tanto esperar, ela finalmente saiu. Com a ajuda do Ralph, claro, que coitado. Fez um enorme sacrifício de levar a gente passar 4 dias em Porto Seguro. Imagina, é muito sofrimento com uma pessoa só. E vamos combinar, foi muito boa. A gente se divertiu horrores e aprendeu muita coisa, né não, meninas? Que professor, o Cláudio, amigão, parceiro. 10 minutos e todo mundo já estava amigo dele. Entre muita zoação e aquela caminhada, né, Chimo? Todo mundo sobreviveu e pegou inteiro, menos o ônibus, é claro. Para alguns, esses momentos podem ter passado despercebidos, mas quando eu estava escrevendo essas folhas, um filme foi passando na minha cabeça. E eu fui lembrando de cada momento, cada coisa que a gente viu junto nesse meio tempo.
Nesses 3 anos de convivência integral, a B3 foi se tornando uma segunda família para cada um de nós. E como o tempo em casa era pouco, as coisas acabavam acontecendo na escola mesmo, os desabafos, os ataques de histeria, as explosões de emoção em geral. E como uma família sempre tem uma mãe, e o coração de mãe sempre cabe mais um, por que não 10 então? Pois é, no final do nosso segundo ano, todo mundo achava que a B3 ia se separar, já pela grande fama que a gente tinha de turma muito comportada e exemplar, e claro. Mas não sei por que milagre, uma cumba das bobas, chegamos na escola depois das férias e ainda existia B3. E é agora que entra a parte dos 10. E dos mesmo, porque pro desespero masculino da turma só veio cueca da B1 pra B3. Como era de esperar, logo no começo, ficou aquele grupinho isolado lá no fundinho da sala, que mais tarde receberia um nome. Eu diria que interessante, né? Maduro, você não tá aqui, eu não vi, ele que colocou. Tá certo que no começo todo mundo boiou até, porque o Rubens nunca tinha falado pra gente que teriam sido os eunucos. Mas depois, sob o comando da nossa querida amiga Laís, que coitada, sofreu com a perseguição dos professores, né? Tudo mais tarde se resolveu e todo mundo se enturmou. Parecia que sempre tinham sido parte integrante da B3. Tantas mudanças no decorrer dos anos, pessoas e momentos ficaram gravados na nossa memória e nos nossos corações. O desespero do final do 3º ano fez muita gente correr para o supletivo e até mesmo tentar se emancipar, né, Raiza? Para vocês verem o tamanho do desespero. Mas como diz a música que embalou nossos dias na segunda, mas não menos importante viagem para Porto, se eu sei que no final fica tudo bem. E fica mesmo. A gente está saindo dessa rotina cefetiana para cada um viver sua vida, seguir seu caminho. Mas nunca vamos esquecer de cada momento lá vivido, dos amigos que ganhamos, dos namoros, do grande aprendizado, não só em termos de conteúdo, mas também na vivência. Tudo que aprendemos levaremos para sempre, em tudo que fizermos em nossas vidas. Eu, particularmente, vi pessoas amadurecerem nessa escola, com o peso da responsabilidade sendo jogado nas costas. As amizades que conquistamos aqui foram sinceras, porque estávamos sempre juntos nos momentos difíceis quanto nos alegres. E isso sim é uma verdadeira amizade, aquela com a qual podemos contar em todas as horas. Eu nunca vou me esquecer dessas amizades, tenho certeza que vocês também não, porque cada um tem sua característica que marcou. Dizem que não existe distância para as verdadeiras amizades, e isso é verdade. Vai ser inevitável olhar para trás e não sentir aquele aperto no peito. A saudade vai bater, mas não é ruim. Isso só vai servir para nos provar que valeu muito a pena todos os momentos que passamos e tudo aquilo que construímos juntos. Obrigada a todos vocês que aqui estão presentes, alunos, professores, pais, e a todos que fizeram desses 3 anos aqui inesquecíveis para nós. Muito obrigada.